Terceiro vídeo do canal e a gente já tem várias melhoras bem aparentes. A primeira é que eu decidi parar de filmar com o meu iPhone e finalmente tirar da gaveta a câmera que eu tinha e começar a usar ela. E também eu tentei dar uma melhorada na iluminação, espero que tenha ajudado. Eu acho que o comentário que eu mais recebi foi: a gente não tá conseguindo enxergar muito bem o que tá rolando. Então agora eu espero que vocês consigam enxergar o que tá rolando. Hoje eu já vim com parte do make pronto porque eu vou focar nos olhos. Não vou me preocupar com base, com sobrancelha, com nada. Só sombra e falar como usar sombra colorida ficando bem pigmentada e como corrigir alguns errinhos que costumam acontecer quando a gente tá trabalhando com sombra colorida. O exemplo que eu escolhi é um pouquinho exagerado, é esse look aqui do James Charles, que é um olho esfumado arco-íris. Eu vou tentar reproduzir isso da minha maneira, não vai ser exatamente igual, mas eu escolhi um olho mais não usável pra poder falar sobre vários tópicos de como usar uma sombra super colorida e corrigir alguns errinhos que a gente costuma fazer. Dica número 1, corretivo. Deixa pra usar o corretivo depois que fizer a sombra. Por quê? Quando a gente for usar uma sombra mais colorida, eventualmente alguma coisa vai cair embaixo do olho. É normal, isso acontece com todo mundo. E com sombras mais coloridas pode ser tipo um pesadelo depois tu tirar aquele pigmento que caiu embaixo. Então, passa a base, pode fazer todo o início da tua pele, mas não passa o corretivo. Deixa pra passar o corretivo depois que fizer a parte de cima da sombra, que daí se cair alguma coisinha aqui embaixo, como já não tem corretivo aqui, é só pegar um algodão com um demaquilante, tirar o que caiu de sombra e depois passar o corretivo, pra depois continuar o make com a tela em branco. E agora a dica número 2 que eu vou dar, isso é um lápis de olho da NYX em tom branco. E eu acho que ele faz a melhor base pra sombra, porque ele deixa a pálpebra super clara, super branca. E aí qualquer sombra que eu colocar por cima vai ficar extremamente pigmentada e vai grudar nessa base branca. Eu vou pegar um pincel e só espalhar até acima do côncavo. E como ele não é um lápis de sombra, ele é um lápis normalmente pra usar na parte de dentro do olho, ele não seca, ele fica grudentinho até tu colocar alguma coisa por cima. Então não tem o mesmo problema que às vezes acontece com alguns corretivos, que tu tem que passar e logo passar algo em cima, senão ele seca e o que tu passar em cima não vai grudar. Tá, então agora eu já vou partir pra sombra. Primeiro eu vou só checar que não tem nenhuma linha aqui na base que eu passei, porque se eu passar a sombra por cima de alguma linha ou algum lugar que acumulou produto, a sombra vai ficar mais pigmentada ali, então a gente vai ter um resultado meio manchado. E agora eu vou começar com o canto interno dos dois lados. Um dos cantos, eu vou ficar olhando pra baixo porque aqui tá minha foto de referência, mas um dos cantos internos é amarelo e o outro é verde. Eu vou usar duas sombras de uma paleta da Sephora, que eu não recomendo porque a Sephora testa animais, mas é as únicas paletas que eu tenho esse tom de verde e esse tom de amarelo, então é por isso que eu vou usar. Aqui já vai entrar minha terceira dica. Quem quiser começar pelo básico precisa de dois pincéis. Um pincel mais denso, que é pra aplicar o pigmento, e um pincel mais fofo pra deixar as bordas mais difusas, que é pra dar aquela esfumada mesmo. Pra quem quer começar e quem não quer ser megalomaníaco com maquiagem, não precisa de 30 pincéis de sombra. Dois pincéis já é mais do que bom e já dá pra fazer muita coisa. Então, eu vou começar com o pincel mais denso, aplicando a sombra no canto interno do olho, a sombra amarela. Algo que eu vou usar hoje também, que é ótimo quando a gente tá trabalhando com várias cores, é ter um desses líquidos de limpar pincel. Entre uma cor e outra, tu pode limpar o teu pincel, é só passar o líquido e aí passar numa toalhinha, que eu tenho aqui embaixo uma toalhinha limpa. E aí com o mesmo pincel, tu pode usar outra cor de sombra sem precisar ter dois pincéis iguais, só porque tu vai usar duas cores diferentes. E aí eu vou pegar a sombra verde da mesma paleta da Sephora, que, de novo, não recomendo. E eu vou botar ela no canto interno do outro lado. E como eu usei aquele lápis branco embaixo, podem ver como a sombra tá ficando pigmentada. E agora com um pincel fofinho limpo, eu vou deixar as bordas mais difusas, cuidando pra dar uma limpada entre um olho e o outro, pra gente não deixar tudo muito bagunçado. Agora eu vou pras cores do meio, que no caso do lado verde é um azul e do lado amarelo vai ser um laranja. Então eu vou pegar vou pegar a paleta da Morphe com a Jaclyn Hill e vou pegar este tom de laranja e vou aplicar do lado do amarelo. E não se preocupem que tá ficando tudo muito divididinho, mas depois eu vou usar um pincel fofinho pra dar uma esfumada e os tons ficarem um degradê de um pro outro e não ficar tipo... E aí limpando o mesmo pincel, passar um pouquinho mais daquele spray e eu vou ir pro azul no lado verde. Na verdade é um azul esverdeado, mas é o que eu tenho. E agora eu vou usar um outro pincel, porque esse pincel que eu tava mostrando antes, ele é muito grande pra eu conseguir fazer detalhe. Então eu vou usar um pincel fofinho também, que é um bom pincel de transição, mas um pouquinho menor, pra certificar que ele tá limpo. Passar bem nas beiradinhas aqui.
criando um côncavo um pouquinho mais esfumado. Dica 4 ou 3, não sei, já me perdi. Dica tananã, um espelhinho de mão, pode ser um compacto de blush. É a melhor coisa pra fazer detalhe de sombra e de delineador, mas hoje não é dica de delineador, hoje é dica de sombra. Eu vou esfumar aqui, só as beiradinhas, e vou aproveitar também pra dar aquela transição entre a sombra amarela e a sombra laranja. E como essa sombra amarela não era da melhor qualidade, ela já tá perdendo um pouquinho a pigmentação, mas eu vou voltar com ela depois. Agora eu vou limpar o pincel e fazer a mesma coisa do outro lado. E aí eu vou voltar com o pincel que a gente tá usando pra depositar a cor em primeiro lugar e vou intensificar a sombra amarela, que perdeu um pouquinho da força dela quando eu tava aplicando a sombra laranja do lado. Então eu vou só reviver essa sombra amarela aqui. Claro que depois eu vou ter tempo pra dar mais uma refinada. Quando todas as cores estiverem aqui, eu vou conseguir fazer detalhezinhos e onde estiver um pouquinho menos pigmentado, voltar com a sombra. Mas sombra colorida é um processo, não é uma coisa que a gente acerta de primeira, então tem que ir tunando, tem que ir arrumando detalhes aos pouquinhos até que o resultado final chegue no jeito que a gente quer. E agora eu vou pra sombra do canto exterior, que vai ser um pouquinho mais diferente. Como as sombras no canto exterior, além de serem o que vai ser mais esfumado, porque vai dar o acabamento do olho, elas vão ser um pouquinho mais escuras que as sombras que eu tava trabalhando até então. Então eu vou fazer o mesmo processo de pegar com um pincel mais denso e depois esfumar com um pincel fofo, mas eu também vou pegar a sombra no pincel fofo direto pra ajudar a ficar mais esfumado esse olho. Então eu vou começar com a sombra roxa, que eu vou pegar a sombra Amethyst da paleta da Huda Beauty. Eu comecei usando a Amethyst, mas eu vi que ela não é exatamente o tom de roxo que eu quero pra esse look, então eu vou misturar com a Delectable, que nem eu fiz no primeiro vídeo do canal. Vou misturar a Amethyst com a Delectable e vou botar com o pincel... agora sim. Botar com esse pincel mais durinho aqui no canto externo do olho, pra depois esfumar com o pincel mais fofo. A mesma coisa com a sombra vermelha, que eu vou usar a sombra Saffron da paleta da Huda Beauty. Sei que eu tô parecendo um pouco maluca agora no momento, mas eu juro que vai melhorar. Quando eu for esfumar, tudo vai ficar mais... não usável, mas vai ficar mais bonito pelo menos. De novo, só apoiando a sombra aqui no canto externo, sem se preocupar muito em ficar perfeitinho. E agora eu vou usar aquele pincel que a gente tava usando antes pra esfumar e vou me concentrar nas bordas. E agora, como eu falei, eu vou pegar a sombra Amethyst e a Delectable no pincel fofinho pra intensificar a cor aqui. E vou puxar ela em direção um pouquinho ao côncavo pra deixar tudo mais esfumado. E eu troquei de pincel pra esse lado só pra não precisar ficar limpando os pincéis entre um e outro. Mas dá pra fazer tudo com o mesmo pincel, só demora um pouquinho mais. Eu vou esfumar o lado dos tons quentes aqui, que automaticamente eu prefiro, porque eu sou muito mais fã de tons quentes que tons frios. Vocês podem ver, esse lado já tá bem mais pigmentado que esse, e as cores também, por elas serem um pouquinho mais próximas, elas naturalmente já fizeram um degradê. Esse lado, no entanto. Então, o que eu vou fazer? Eu não sei. Vou pegar um pincel menorzinho e vou deixar a transição entre as cores mais suave. Vou pegar um pouquinho da cor azul. E eu vou fazer a mesma coisa com o roxo. Vou intensificar no canto, tentar fundir um pouquinho mais com o azul, para que a transição entre as cores seja um pouquinho mais natural. Vou voltar com o pincel fofo. Posso até ter falado que essa sombra não é nada usável, mas eu super usaria esse look. Eu vou fazer agora. Eu vou voltar com a sombra verde pra voltar a intensificar ela. Porque como eu disse, quando a gente usa sombra colorida, a gente usa mais de um tom e a gente fica esfumando entre um tom e outro. Uma hora, a sombra que não for tão pigmentada quanto a outra vai acabar se perdendo. Como esse tom de verde é um pouquinho mais claro que o tom de azul, na hora de esfumar, ele acabou sendo diluído no azul. Então eu vou fazer a mesma coisa com o amarelo, usando o pincel mais durinho e suavizar a transição. Espero que eu esteja em foco. Eu ia fazer o corretivo fora da câmera, mas eu achei melhor fazer na câmera pra mostrar como que eu aplico o meu corretivo depois de aplicar uma sombra colorida. Então eu peguei o meu corretivo e passei embaixo, e aí com a Beauty Blender eu vou limpar puxando essa parte aqui pra cima. E assim eu limpo o que eu tava fazendo, limpo tudo que caiu embaixo de sombra, mas também deixo a parte de fora da sombra um pouquinho mais definida. Agora eu vou pegar um pó e vou passar em toda a parte de baixo do meu olho. Porque
agora eu vou fazer a parte de baixo da sombra. E eu não quero que o que cair da parte de baixo caia no meu corretivo que eu recém apliquei e grude, eu tenho que fazer tudo de novo. Então eu vou deixar bastante pó aqui embaixo para não ter que me preocupar com isso. E agora o processo é muito parecido com o que a gente fez em cima, mas um pouquinho mais rápido. Eu vou pegar o pincel mais denso e vou começar pela parte interna. Eu vou simplesmente imitar o esquema de cores da parte de cima. Então amarelo no canto interno, limpo o meu pincel, verde no outro canto interno, limpo o pincel de novo, laranja no meio, limpo o pincel, azul no outro meio, limpo o pincel, vermelho no canto externo desse olho. Última limpada de pincel, a mistura do Amethyst com Delectable, que é o nosso roxo mais escuro, no canto externo deste olho. E agora que eu já tô parecendo um pavão bêbado, eu vou pegar um pincel e vou esfumar tudo, tentando não tirar tanto a cor que tá mais próxima ao meu olho. Então pra deixar a beirada mais difusa, mas que bem junto ao meu olho as cores continuam bem definidas. Mesma coisa do outro lado. E agora eu vou limpar os erros na câmera pra mostrar o que acontece. Por exemplo, aqui embaixo ficou um pouquinho borrado. Como eu botei bastante pó embaixo, como eu pegar um pincel fofo e espalhar aqui, o excesso da sombra que eu botei ali embaixo vai sair junto com o pó. Como no caso aqui, se mesmo assim ainda ficar um pouquinho borrado, o que dá pra fazer é pegar o pincel que eu usei pra espalhar o corretivo na pálpebra, suavemente limpar esse encontro aqui das sombras. E dar uma última esfumadinha agora, pra não deixar tão limpinho. Agora que eu terminei a pele, vamos voltar brevemente pros olhos pra finalizar esse look. Primeira coisa que eu vou fazer, o mesmo lápis que eu usei de base pra sombra, eu vou passar no interior do meu olho, porque eu acho que quando a gente usa sombra colorida, passar um lápis branco aqui deixa o olho mais aberto. E agora a parte que realmente finaliza o look é iluminador. Eu gosto de usar o mesmo iluminador que a gente usa no rosto, eu gosto de usar ele pra intensificar a sombra. Então, como eu tô usando duas sombras diferentes, eu vou usar dois iluminadores diferentes. Em cima do amarelo, eu vou usar um iluminador da Anastasia Beverly Hills. E em cima do verde, eu vou usar um iluminador verde do kit da Kat Von D. Aí essa é a nossa dica 5, eu acho. Com um pincel pequenininho, eu vou colocar os iluminadores em cima da sombra. O iluminador amarelado eu vou colocar no canto interno, em cima da sombra amarela. E o iluminador verde no canto interno, em cima da sombra verde. E para intensificar um pouquinho mais, eu vou usar um spray fixador e vou reaplicar o iluminador. Aproveitando o gancho, dica número 6, molhar o pincel com um spray fixador antes de passar uma sombra metalizada ou um iluminador como sombra, faz ela ficar muito mais intensa. Podem ver a diferença com o spray fixador, sem o spray fixador, a diferença é grande. De novo, spray fixador, vou no iluminador verde. Esse iluminador é incrível! Caralho! Agora eu vou passar meu rímel, botar meus cílios e aí junto a gente vai ver o resultado final. Dessas dicas, que no meio acho que eu me esqueci um pouquinho que eu tava dando dicas e parei de contar, mas acho que deu pra entender. E espero que depois desse vídeo de hoje você tenha um pouquinho menos medo de usar sombra colorida. E até a próxima! Antes de eu me despedir completamente, eu gosto de mostrar como é que o look ficou na luz natural. Dá pra ver que as sombras são mais pigmentadas. O visual não ficou tão não usável. Se inscrevam no meu canal quem gostou do conteúdo, dá aquele like, comenta alguma coisa embaixo. E se alguém fizer esse make, lembra de marcar o James Charles, porque foi ele que fez o make primeiro. Não quero pegar crédito dos outros. Mas também marca porque eu vou adorar saber que eu servi de algum modo de inspiração. E um beijo! Hoje eu já vi... Eita! Passar. Então, primeira... Que difícil, gente.